Pronto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do minicurso, tá? Não deixe de ser um minicurso, um evento gratuito que a gente preparou para você, do quadro ao digital, tá? Na aula de hoje, eu vou mostrar o que ninguém contou ao professor sobre monetizar o seu conhecimento. Isso aqui vai te poupar muito tempo, vai te poupar energia e diria até que vai te poupar dinheiro, tá bom? São 3 coisas que você vai precisar saber para sair do lugar. Tá? A promessa do evento é ensinar você a sair do zero no digital e saber um caminho para fazer R$ 5.000 ou mais por semana. 3 coisas aqui são muito importantes para ter esse resultado. Tá? Eu vou focar mais em uma e vou comentar quais são. Tá? Seguindo aqui, gente, eu quero muito, tá? Falar como é que foi pensada a aula. A aula de ontem, tá? Qual foi o objetivo da aula? A aula de ontem eu trouxe o modelo de negócio que me permite fazer esse não dá para fazer R$ 5.000 por semana vendendo meu tempo, tá? Eu teria de vender, por exemplo, se eu trabalhasse 40 horas por semana, ou um colega teria de me pagar R$ 125 a hora aula, tá? Muito difícil. Ou trabalhar, a hora aula média aqui no Brasil é R$ 25, ou trabalhar 200 horas por semana. Não é impossível trabalhar 200 horas por semana, tá certo? Então, eu mostrei ontem o plano de negócio que nos permite fazer R$ 5.000 e mostrei também alguns pontos que podem estar impedindo você, eu chamo de correntes invisíveis, tá? Que está impedindo você, te deixa nessa corrida dos ratos. Então vale muito a pena assistir essa aula. Hoje, depois que eu esvazio esse copo, né, tiro essas correntes, corto essas correntes, está na hora de passar um passo a passo agora, um caminho. O que é que eu estou de fazer agora para começar a ganhar dinheiro? Então, a aula de hoje eu vou passar justamente o caminho, um passo a passo. E a aula 3, que é uma aula importante, eu vou pegar um exemplo prático. Eu vou pegar, provavelmente, eu estou na dúvida, tá? Mas eu vou pegar um projeto de algum professor nosso que começou do zero e fez mais de R$ 5.000, ou seja, mais de R$ 20.000 em 30 dias, tá? Começando um projeto em 90 dias no máximo. Deu para entender? Porque se o resto por semana dá mais ou menos R$ 20.000. Então, eu vou pegar um projeto desse para vocês verem na prática como é que a gente pensou, como estruturou. E eu acho que aí fica um mini curso bem feito para vocês, tá? Então, para lá. Lembrando que a gente preparou um presente muito legal para todos vocês. 8h30, se eu não me engano, vai ser publicado lá no meu feed, lá no Instagram. Quem não me segue, viu? Alessandro Prof Digital. Vai ser postado aqui esse conteúdo. Qual a maior sacada da aula 2? Tá? Tem também a maior sacada da aula 1, a maior sacada da aula 2 e amanhã vai ter a maior sacada da aula 3. Quem postar a maior sacada de cada aula vai ganhar, tá? Não é concurso nem nada, vai ganhar mesmo um e-book. Como se tornar um professor digital com 30 desafios. Um e-book bem legal, são mais de 90 páginas que a gente preparou com bastante carinho para vocês. Vai agregar muito, tá? Outra coisa que quem estiver participando aqui vai concorrer é o seguinte: as melhores sacadas de cada dia, eu vou selecionar, eu e meu time, a gente vai selecionar as melhores sacadas e a gente vai dar de graça para você uma consultoria. Eu vou fazer, tá, o seu projeto contigo. Então, aí você ainda vai concorrer, né? As pessoas que estão preenchendo, você vão concorrer ainda a uma consultoria com a gente, tá? Ajuda demais para vocês, tá bom? É uma maneira de retribuir também um pouquinho o carinho que vocês estão tendo com a gente, tá? Outra coisa, preciso passar aqui. Ó, a professora Rosiane falou, aula simplesmente incrível, tá? Parabéns pelo lindo projeto, que só tem a crescer. Obrigado por cada dia e sucesso. Obrigado, Rosiane, tá? Professor André, a nota dessa aula é 1.000, por 10 é muito pouco para o que foi entregue por ela. Cara, muito bom, tá? Obrigado mesmo, André. Professora Juliana Garcia, aguardei a aula do professor Alessandro por alguns motivos. Primeiro, ele é professor, e um professor entende a alma e os contratempos de outro. Ele é claro, objetivo e assertivo. De 0 a 10, 10. Obrigado, tá, gente? Eu gosto muito desses feedbacks que vocês dão pra gente, porque a gente sabe que a gente está indo no caminho certo e motiva a gente, tá? O Vitor falou da aula. Ale, mais uma vez, parabéns. Que maravilha de apresentação e de conteúdo para o público de professores que querem entrar no digital. Grato por esse vídeo, tá? O André Luiz, parabéns pelo vídeo, excelente material. A professora Carol, tá? Finaliza externando minha gratidão pela oportunidade e parabenizando pelo sucesso do seu trabalho. Obrigado, Carol. A professora Letícia também falou assim, aula sensacional. Gente, eu fico muito feliz mesmo, tá? A Mili falou para mim, professor, precisa ensinar com amor. Tenho certeza que essa paixão que lhe move hoje, tá? É realmente ensinar com amor, não por amor. Quem estava na aula de ontem pegou a referência. Aula absurdamente boa. Aula de exatas. Mestre Walter, parabéns, professor doutor Alessandro, pelo conteúdo. Obrigado, Walter. Thaís,
Primeira aula, nota 10, muito obrigado. Gente, de coração, tá? Fico muito feliz pelo carinho de vocês. E só me motiva a continuar, né? Só me motiva a continuar. Então, bora lá. Bora começar mesmo agora no conteúdo, sem muita enrolação. Bora falar aqui, ó, os 3 pilares que vocês precisam, na verdade, construir para ter resultado aqui no digital. Bora para cima deles? O primeiro é coragem. Não dá, vocês vão ter de ter coragem, tá? Para sair do lugar, para tomar iniciativa, não tem jeito. Coragem é muito importante, são os 3 Cs aqui, tá? O segundo é conhecimento. A galera que está ganhando dinheiro não é porque é melhor do que você, não, é que ela sabe alguma coisa que você não sabe ainda, tá certo? E vem aqui o comprometimento, tá? Você vai perceber que é preciso comprometer. A gente não consegue nada na vida aqui sem comprometimento. Vocês vão entender um pouquinho quando eu falar isso aqui. É óbvio, gente, que coragem e comprometimento é muito individual, tá? Não vou conseguir falar muito para vocês. A gente vai ajudar um pouquinho, vai falar alguns pontos que impedem vocês de avançarem, alguns pontos que impedem vocês de se comprometerem. Eu vou acabar focando na aula no conhecimento, tá certo? O conhecimento que é o passo a passo sobre marketing digital mesmo, sobre digital, para vocês terem esse resultado. Mas eu vou falar sobre coragem rapidamente, sobre comprometimento, pode ser? Para vocês entenderem o que é que te impede aqui, tá? Então, o primeiro passo, gente, para vocês começarem a digital é coragem. Coragem para começar. Às vezes vocês perguntam assim para mim, Alessandro, qual é o melhor momento para começar no digital? Eu sempre falo, tá, o melhor momento foi há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás, talvez. 12 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje, cara, não tem jeito, entende? Vocês acham, professor, o digital já está saturado, já está muito corrido. Não está. Enquanto tiver gente, aluno do ensino médio ganhando dinheiro que poderia ser seu, o digital não está saturado. Quer ver concorrência? Vai fazer um concurso público, gente. Quando eu fiz em 2014, 2013 para 2014, concurso público para física, exigindo mestrado, era 178 candidatos para uma vaga. Isso era concorrência. Se você procurar hoje 178 professores de física no digital, será que tem? Isso está falando para a Bahia. Agora estou falando para o Brasil inteiro. 80% dos professores de física que ensinam física no Brasil não são formados em física. Não tem professor de física no Brasil inteiro. Então você acha que o digital está concorrido? O Brasil é um país imenso, 200 milhões de pessoas. Será que não tem espaço para você em alguma coisa? Então tem que ter coragem para começar, tá? E assim, quando a gente falar de coragem, a gente vai precisar encarar alguns medos, tá certo? Isso aqui é muito importante. Eu gosto de falar isso, né? Porque aqui, ó, eu também tive de ter coragem. Tá vendo essas fotinhas minhas aqui? Tudo em desenho. Quando eu começo o meu projeto no digital, eu só postava assim, ó, fotinho em desenho. Sabe por quê? Eu também tinha vergonha, pô. Às vezes o pessoal fala assim, olha meu vídeo, assim, pô, Alessandro, você nasceu para isso. As pessoas não têm ideia o quão difícil ainda é até hoje para mim fazer esse tipo de conteúdo. É tão fácil, mas ali é meu trabalho. Eu sei que é um trabalho hoje, eu preciso fazer, entende? Então, quando eu começo no digital, eu tinha vergonha de aparecer. Aí o que é que eu fazia? Poxa, eu estava me sentindo gordo, pesado, obeso. Falei, poxa, preciso fazer alguma coisa. Eu transformava minhas imagens em desenho, para ver se... Aí assim eu postava. Até outro dia aqui, essa foto era a foto na capa do meu perfil. Gente, quando eu começo no digital, eu tinha acabado de separar. Isso aqui é o quarto, que eu era adolescente. Aqui minha cama que eu dormia, tá lá até hoje essa cama, na verdade. Meus livros de física lá da faculdade. Entende? Então, assim, digital, você não precisa ter muita coisa, você precisa ter coragem, tá? Por que coragem, né? Eu sempre falo isso aqui, essa frase aqui é muito importante. Se você vai deixar para começar quando tiver, não posso falar para você, se sentindo pronto, você vai começar tarde demais. Se você começou no digital se sentindo pronto, eu te garanto, você começou tarde demais. Se você não está sentindo esse medo, pô, tem alguma coisa errada. Tem de sentir. Por quê? A gente vai ter o medo do julgamento. Gente, a gente é da geração quieta menino. A maioria de vocês, tá? Eu vejo aqui temos umas professoras, os professores com carinha de bebê. Mas a maioria dos professores, acima de 35 anos, é da geração quieta menino. A gente começa a fazer alguma coisa, quieta menino. Vai fazer a gente passar vergonha. Então a gente fica com vergonha mesmo de aparecer. A maioria, tá? Tem vezes até gente mais nova também tem vergonha. Então a gente fica com medo de julgamento. A gente fica com medo de passar vergonha. Sabe que no fundo a gente não tem medo de gravar, de aparecer. A gente tem medo de passar o ridículo, de passar vergonha. Então, no fundo, o medo é esse, tá? A gente tem medo de acabar com a nossa reputação. Mas uma coisa que eu percebi, e vocês falo aqui para adiantar para vocês. Olha que meu perfil não é nem muito grande. A gente deve ter o quê? 30 mil pessoas seguindo a gente hoje. Deve ser ter o 30,1, sei lá, máximo 0,2, por aí.
E a partir do momento que você começa a crescer, as pessoas vão tentar acabar com sua reputação. Pessoas que nunca falaram comigo, fica tentando me denegrir, às vezes vem me xingar, eu não entendo nem porquê, é gratuito. Entende? Então as pessoas vão tentar acabar com sua reputação mais cedo ou mais tarde. Se você tiver sucesso, elas vão tentar também do mesmo jeito. Então esquece as pessoas, faz por você mesmo. Tá? Muito cuidado com esse julgamento te impede de agir. Vai trabalhando sua cabeça em relação a isso. As pessoas vão falar de qualquer jeito, pessoal. E uma coisa que eu percebi, isso aqui é muito, muito forte, e eu preciso, tá, o tempo todo trabalhar com meus mentorandos, meus professores na mentoria, que é o seguinte, tá? Um dos meus maiores desafios com os professores é que eles sejam eles mesmos no digital. Vocês no presencial, vocês conquistam os seus alunos do jeitinho que você é. Eu vou dar um exemplo aqui do departamento de física lá, aqui em Campo Salvador. Eram 27 professores. Toda vez que eu terminava um ano letivo, os meninos, pô, professor, ano que vem fica com a gente também, pô, isso é muito legal, fica com a gente novamente no outro ano. Eu falava assim, ó, vai dar um mês, vocês vão esquecer de mim. E era verdade. Chegava outro professor, com o jeitinho dele, do jeito dele, com as crenças dele, com os valores deles, que conquistava a turma. E eles esqueciam de mim. Percebe? Por que o professor conseguia isso? Porque ele trazia suas crenças, seus valores, ele se apresentava aqui. Aí quando eu vejo vocês vindo para o digital, esse medo do julgamento impede vocês de serem vocês mesmos. Quem acompanhou as eleições do ano passado, Paulo Marçal quase foi eleito em São Paulo. Paulo Marçal, tá? Perguntaram para os eleitores de Paulo Marçal: por que você está votando em Paulo Marçal? Não importa se você gosta ou não gosta do Paulo Marçal, tá? A questão não é essa aqui, não. Presta atenção nisso aqui, ó. Perguntaram para os eleitores de Paulo Marçal por que estava votando nele. Gente, a maioria das pessoas não citou um plano de governo dele. Nada. Ah, eu estou votando Paulo Marçal porque ele é família, porque ele é milionário, porque ele é empresário, porque ele é esportista, porque ele é religioso. No fundo, o que é que fica? Os valores e as crenças dele. Você pode encontrar um aluno agora, sei lá, se é professor de física, isso acontece muito direto. O aluno não lembra nada de física, o que é calor específico, eu não sei, professor. Mas ele lembra de uma piadinha que eu fiz, ele lembra que a lição era pontual. Então, que no fundo, o que é que fica? As nossas crenças e nossos valores. E é isso que diferencia a gente dos demais. Então, se você for para o digital, trabalhe a sua cabeça para você ser você mesmo. Eu sei que é difícil, que não é fácil, mas é isso que vai diferenciar vocês dos demais. Eu vejo aqui muita gente querendo ser cópia. Não, gente, sejam vocês, tá? Isso aqui é muito importante. O medo do errar. Tente mudar, tente virar essa chavezinha, tá? No digital, não existe erro, tá certo? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. O erro é só um primeiro processo, faz parte do aprendizado, tá? Vocês, como professores, eram para estar entendendo já isso. O erro faz parte da aprendizagem. Vocês devem estar tanto tempo sem aprender nada novo que esqueceu que errar faz parte da aprendizagem. Os seus melhores alunos erram também, porque errar faz parte do aprendizado. Então, não tem medo do erro, porque o erro faz parte do aprender. Tá? Vocês estão procurando tanta perfeição. Eu acho que a perfeição, no fundo, é uma forma que a gente escolhe aqui, que a gente cria, para não ser julgado. Porque o perfeito não tem julgamento, esquece. Faz primeiro, melhora depois. Precisa mudar isso. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Medo do fracasso. Vocês vão entender que o fracasso não existe. Fracasso é escolha. Ah, parece papo de coach, Alessandro. Não, é verdade. Pior que é verdade. Vocês vão entender. Tudo que vocês fizeram na vida de vocês, tiveram sucesso. Pensa aí. Vocês escolheram, na hora de um insucesso, não desistir. Se você não desiste, não tem fracasso. Você continua até ter sucesso. Percebe? Pensa aí na faculdade quando você fez, lá na disciplina que você perdeu, porque você insistiu, persistiu. Quando você vai persistindo e não aceita mais desistir, desistir não faz parte do seu vocabulário, da sua vida, cara, o fracasso deixa de existir. Só existe o caminho. É fazer até dar certo. Percebe? É assim que eu fui encarando na minha vida. Às vezes eu posso não ser tão bom quanto alguns, né? Demora um pouquinho mais. Mas eu vou fazendo até ter meu resultado. Percebe o quão importante é isso? Tá? E eu vejo aqui vocês com muito medo de não ser suficiente. Isso vem do presencial. Porque lá no presencial, o que é que deixa o cara grande? Titulação, doutor, né? Gente, para você começar no digital, anota isso aqui que eu estou falando para você. Você só precisa saber mais do que quem não sabe nada. Para você começar aqui no digital, para ensinar no digital, você só precisa saber mais do que quem não sabe nada. E isso eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe. Você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Um faixa branca consegue ensinar um faixa preta. Consegue entender isso? O quão importante é isso? Tá? Um faixa vermelha consegue ensinar um faixa amarela. Eu aqui, por exemplo, se chegasse aqui agora um professor que já está faturando mais de 100 mil reais por mês,
né? Tá aí buscando agora, sei lá, 100 mil reais por semana. Eu não poderia ajudar, porque a Alessandro só tem resultados até hoje, tá? Resultados até hoje, até 100 mil reais em 30 dias. É o máximo que a gente fez, assim, com frequência, né? Com consistência. Então, se chega um professor em outro nível, e tudo bem, vai ter outras pessoas que já estão faturando 1 milhão por dia. Aí vai ter que procurar outra pessoa. Mas eu não deixo de fazer meu trabalho. Eu consigo pegar um professor, começar a vender, fazer as primeiras vendas, buscar 10K por mês, buscar 10K por semana, buscar 100K em 30 dias. Pô, eu consigo fazer esse trabalho. Tá? E se o professor passar disso, se eu não tiver esse conhecimento até lá, paciência, vou ter que passar uma bandeira para alguém que já tem esse resultado maior. Entende? Mas eu quero que você tenha o seguinte, ó, esse medo de não ser suficiente vem do presencial. Aqui no digital, quem vende não é quem tem mais conhecimento, mais titulação. Vende quem tem de melhor sua audiência. Isso aqui é muito importante. É por isso que tem aluno de ensino médio, estudante que faz medicina, que vende muito mais do que professor. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Então, encare esses medos, pelo amor de Deus, para vocês irem avançando, tá? Aí vem aqui o segundo ponto, tá bom? Comprometimento, tá? Isso aqui, eu vejo muito o guru da internet falando assim, ó, vá queimar a ponte. Pô, pessoal, vou falar para você assim, Alessandro é adepto de queimar ponte. Primeiro eu vou explicar o que significa queimar ponte, queimar os navios, tá? A ideia de queimar os navios é assim, ó, queima a ponte para não ter mais volta. Toma uma decisão que não tem mais como você voltar atrás. Pelo que eu vi, assim, eu estava lendo algum livro, não sei se foi Hábitos, Mindset da Carol Dweck, acho que foi da do Mindset, que ela falava o seguinte, tá? Um general de guerra estava se preparando para uma guerra, só que tinha a quantidade de soldados dele era muito menor do que do oponente. Aí, quando ele percebeu isso, ele deu uma ordem para queimar os navios. Porque quando ele queimasse os navios, os soldados não tinham mais opção de voltar. Eles teriam de encarar a guerra de qualquer jeito. Aí surge o termo queimar os navios. A ponte é a mesma coisa, a história é parecida, tá? Mas a que eu li era de navios. O general, novamente, tá? Ele percebe que ele vai enfrentar um exército muito maior e, com medo da sua tropa recuar, ele dá ordem: queima a ponte, porque agora não tem mais jeito, não tem mais como recuar. Entende? E eu vejo muito guru na internet mandando vocês fazerem isso assim: queima a ponte, larga o trabalho, foca. Não dá para fazer isso, tá? Eu não faria. Tanto é que eu sou pai de família, tinha uma filha, eu não podia largar tudo, eu tinha responsabilidade. Então, Alessandro, primeiro, o que é que eu fiz? Eu comecei a juntar, fazer uma reserva, que eu não chamo nem de reserva da emergência, tá? O pessoal chama de reserva de emergência, eu não gosto do termo, não, porque atrai muita emergência. Eu comecei a fazer uma reserva da paz, porque eu queria pedir fazer essa transição com tranquilidade. Eu gosto de chamar também de reserva de prosperidade. Hoje eu chamo de reserva da prosperidade, tá? Eu comecei a fazer outra reserva, agora que eu pedi exoneração, provavelmente esse mês, aí eu fiz a reserva da prosperidade, que eu agora quero prosperar, tá? Mas não coloca de emergência, não. Para tomar uma decisão com mais tranquilidade, entende? Só que aí o que acontece? O que é queimar ponte para o professor? Gente, eu só preciso que é comprometimento para a gente. Se vocês encararem o digital, eu só peço isso para vocês. Se vocês forem para o digital, encara o digital com a mesma seriedade que você encararia um colégio no presencial. Se você encarar o digital com a mesma seriedade do colégio no presencial, vocês vão ter resultado. Só isso que eu te peço. Não precisa largar. A gente está acostumado, gente. A gente está acostumado o tempo todo a estudar e trabalhar. Trabalhar 3 turnos. O professor é muito sofrido. É muito forte, professor. A gente está acostumado. Então, só você encarar a digital, assim, vou me comprometer, tá? De encarar com a mesma seriedade que eu encaro digital. Várias vezes, juro por Deus, é assim que minha cabeça funciona. Às vezes eu tô cansado. Pô, a gente é ser humano. Não é todo dia que você acorda feliz da vida para fazer história. Não é assim que a gente acorda, tá? A realidade é diferente. Só que eu chego assim, ó, tenho para fazer um conteúdo, alguma coisa, eu chego assim, se fosse na federal, você ia dar aula, Alessandro? Ia, né? Então vai lá e faça. É assim que minha cabeça funciona. Se fosse no colégio, eu ia dar aula? Ia. Então vou lá e faço no digital. É só você ter o mesmo comprometimento. Quando você estiver querendo não fazer alguma coisa no digital, você se pergunta, se fosse no colégio, para realizar o sonho de outra pessoa, para enriquecer outra pessoa, você iria? Então, para enriquecer você, faça também, pô. Entende? É só isso que eu peço para vocês em relação ao comprometimento. Então, queimar ponte, largar o colégio, só se você tiver, pessoal, sabe, uma situação financeira muito tranquila, muito confortável, que te permita fazer isso.
tá? Mas sabe que vai ter o tempo do aprendizado, o tempo do retorno, um ano e meio, para você ter um resultado significativo para ganhar mais, né? Igual ou mais do que você ganhava lá no presencial. Se você puder fazer isso, é outra história. Mas eu acredito que a maioria de vocês não podem fazer isso, tá bom? Então é conciliar os dois mesmo, tá? Eu era o último a dormir lá em casa e o primeiro a acordar. Era o tempo da transição, é sofrido, tinha de fazer aquilo. Hoje, eu agradeço muito ao Alessandro do passado por ter aguentado aquele perrengue, entende? Então, comprometimento, eu falo que é muito sobre nesse sentido, tá? O que é que vocês vão ter de encarar aqui sobre, quando for falar de comprometimento? São três, eu chamo isso aqui, três inimigos, tá? É a procrastinação. O que é procrastinação? Por que você procrastina, tá? É porque a clareza, você não tem clareza ainda dos resultados, dos benefícios ou dos prejuízos na sua não ação. No meu caso, a não ação me incomodava muito. Eu estava obeso, hipertenso, né? Tomando remédio para ansiedade, para depressão. Falei assim, poxa, não queria voltar. Então, eu falei assim, poxa, o preço para mim de não fazer nada era continuar com aquela vida pelo resto da vida. Na minha cabeça, eu não ia aguentar aquilo, tá? E eu também tinha muita clareza dos benefícios e das vantagens. Pô, quando eu falava que eu poderia ganhar por mês, que eu ganhava no ano na federal, a gente falava que eu sou maluco. Mas hoje já tem meses que a gente faz mais do que o que a gente ganha em um ano na federal. Então, você ter clareza dos benefícios e das vantagens, tá? Vai te fazer agir. Porque os resultados não vão ser imediatos. Você não vai começar agora, sabe? E ter resultado agora não vai ser assim. É que nem entrar na academia. Às vezes você entra na academia, você já fica, pô, entrei na academia hoje. Pô, já emagreci quanto? Não é assim, entende? É um processo, tá? Então, para você procrastinar menos, tá? É bom ter clareza do resultado, né? Da falta de ação e da ação lá no futuro. Isso aqui me ajudava muito. Aí vem falta de clareza. Muitos de vocês não têm um plano claro, não sabem o que fazer, né? E acaba não se comprometendo. Você está lá tentativa e erro. O nosso cérebro é feito para ter resultado. Eu vou traçar aqui um caminho para vocês para ajudar nessa, trazer um pouco mais de clareza. Mas o conselho que eu dou é invista em conhecimento, gente. Vocês estão abrindo um empreendimento. Por mais simples, se você for abrir aqui, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, seria mais caro do que você investir no digital. Tá? Se você for abrir qualquer, sei lá, uma caixinha de picolé, você vai ter um investimento, não tem jeito. Isso aqui é um empreendimento, tem que investir um pouquinho em você, tá? Essa cabeça é muito difícil para o professor ainda entender e investir. Na cabeça dele é gasto. Não, gente, é investimento. Você investe em você para ter um retorno lá na frente. Isso é muito normal, tá bom? Pode estar investindo. E vai ter aqui o desânimo inicial, tá? Quando os primeiros resultados não aparecem. É comum você desistir. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem ideia do processo. Tem muita gente aí vendendo facilidade para vocês. Vocês acham que o digital vai ser um dinheiro rápido, fácil, sem esforço. O copywriter fica arretado quando fala isso para vocês. Mas não vai ser. Quem vende facilidade só quer ser dinheiro, pô. O digital é difícil para quem está começando, para todo mundo vai ser difícil. Mas ele vai se tornando simples para quem vai repetindo. Quando você entende o jogo, já foi. É por isso que pessoas com muito menos conhecimento do que vocês ganham dinheiro digital, porque é simples. Mas vai dizer que é fácil? Não é fácil, tá? Aí eu vejo pessoas que fazem licenciatura, faz mestrado, faz doutorado, né? Sem ter resultado ainda. O Brasil, saiu uma pesquisa que o Brasil é o país que mais forma doutores, mestres e doutores por desemprego. Pô, você sabe que você formar, investir num cara, dá um mestrado, dá um doutorado, e o cara não está empregado? Aí inventaram aí a bolsa de pós-doc, né? Muita gente, eu tenho pós-doutorado. Pós-doutorado é uma bolsa que você vai recebendo enquanto você não está trabalhando, pô. Quer dizer nada pós-doutorado. É só uma bolsa. Está sem trabalho, então vai ganhar uma bolsa aqui por enquanto. É isso. Então, é o país que mais forma mestre e doutor por desemprego é o Brasil. Só que você passa por todo o processo e não desiste, está animado ainda. Aí quando vem para o digital, pô, fez um mês, não teve resultado, quer desistir, pô. É porque não tem ideia de processo. Entende? Então, é importante entender o processo para não desanimar, tá? Dei uma chacoalhada em vocês aqui. A ideia era dar uma chacoalhada mesmo. Eu não tenho, pessoal, como aprofundar muito sobre coragem e comprometimento. Mas eu garanto para vocês, sem as duas, a gente não consegue avançar. Tá certo? Posso dar sequência? Tem alguma pergunta aqui? Quero comentar alguma coisa? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Ontem, deixa eu ver. Tá, o Sérgio está transcrevendo a chamada. Tranquilo, Sérgio, tá? Ó, bora lá, bora agora para a parte do conhecimento, tá bom? Aqui agora,
Então, quem for pegar aí um caderninho, pega um caderno, pega um lápis, tá? Chegou um momento agora, tá? O que eu estou de fazer, Alessandro, para ganhar dinheiro? Me fala aí um passo a passo agora, tá certo? Bora entender aqui o que a gente tem de fazer, para clarear bastante a cabeça de vocês. Então, bora lá. Primeiro, eu quero falar para vocês que já começou, né? Vocês que já começaram, para evitar um pouquinho, tá? Vou trabalhar um pouquinho para vocês entenderem. Inclusive, o nome da aula vem dessa história aqui, tá? Da minha história. Quando eu começo no digital, eu tinha um pouco de inocência, né? Eu achava que eu ia fazer 100 mil reais em 7 dias. Olha que inocência. Vou fazer 100 mil reais em 7 dias. Eu era muito inocente, porque me venderam isso. Me venderam algo fácil, me venderam algo simples, fácil não, algo rápido, algo sem esforço. E eu via pessoas, porque nem falava direito, sabe? Pessoas com, porra, eu falei, meu dia, eu falei, caralho, eu vou conseguir também. Então eu vim daquela com a cabeça que seria muito fácil. E o que acontece? Eu comecei a tomar porrada, tá? Investi no primeiro lançamento, 3 mil reais investido, não vendi nada. Falei, caramba, o problema é o quê? Aí eu falei assim, aí eu virei, por que eu falo que virei empresa fácil? Porque eu precisava de entender o problema. Cara, um cara estudioso, né? O Alessandro, uma coisa que o doutorado me ajudou foi estudar. Eu sempre fui um cara estudioso. Eu passei em 7 concursos públicos. Na época de vestibular, eu passei em 10 vestibulares, 3 federais, tá? Então, assim, eu sempre fui um cara estudioso. Entende? Então, porra, era difícil aceitar que o problema estava comigo, que eu não entendia as coisas ainda. Então, quando eu assisti as aulas de marketing, tentava aplicar tudo bonitinho, anotado, fazendo, não tinha erro, aí vinha alguém lá, ó, falava assim, se você não está vendendo, o problema é no tráfego pago. Eu, eita, tá aí o meu problema. Lá vai a Alessandro fazer curso de tráfego pago. Aí fazer o curso de tráfego pago, poxa, continuava sem vender. Pô, as pessoas estão indo para a minha página de vendas e não estão comprando. É minha copy que está ruim. Vou lá fazer um curso de copy. O pessoal ia para, continuava investindo no tráfego pago, ia para a parte de vendas, a copy não vendia, é o design da página, pagava um web design. É porque o vídeo de vídeo não está legal, pagava editor de vídeo. Cara, eu ia investindo e comprando mais coisas, comprando mais coisas. Quando eu fui ver, eu tinha gastado mais de 15 mil reais sem vender nada. Aí meu sócio, o Rafa, puxou minha orelha. A gente não vai investir mais um centavo até começar a ganhar dinheiro. Foi aí que eu falei assim, pô, ele tem razão, cara. As pessoas vão ficar criando necessidade o tempo todo para você. Você está sem resultado, está perdido. Uma das minhas maiores dificuldades no início do digital não foi fazer as coisas, foi saber onde eu estava errando. Não tinha ninguém que realmente falava assim, pô, você está errando isso aqui. Porque não eram professores, eram vários empreendedores, né? Eles estavam lá. É outro nicho, outra coisa completamente diferente. Aí eu falei o seguinte, porra, eu vou começar agora a estudar os professores que mais vendem no digital. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu parei de olhar esses caras, esses gurus de marketing digital e comecei a estudar, tá? A modelar os professores que mais ganhavam dinheiro digital. Foi aí que me virou a chavezinha, tá certo? Eu percebi que era um monte de empreendedor tentando transformar outros empreendedores em professores, mas eu não sabia vender um concurso de professor. Essa é a verdade, tá? Eu não sabia vender. Aí quando eu começo a estudar os professores, eu fui entendendo assim, poxa, eles não fazem curso, eles não fazem conteúdo ensinando. Eles, para quem gosta da disciplina dele, eles fazem conteúdo para quem precisa da disciplina dele. Olha que interessante. Eu não sabia disso, ninguém tinha me falado, não. Ó, a comunicação dele não era tão inocente como a minha. Eu achava que se desse uma aula muito boa, as pessoas iam comprar de mim. Eles nem quase davam aula. Mas a comunicação dele era muito persuasiva. Eu comecei a entender, né? A promessa dele era muito forte, arrebatadora, né? Tire 900 mais, mesmo que você não saiba nada sobre a matéria. Só que a gente fica com medo de prometer, tá? O professor fica... Eu preciso falar, vou abrir um parênteses aqui, nem eu falar na frente, quando falar de promessa, porque isso aqui é importante. Eu não tenho nada, não. Vou comentar agora sobre promessa. É muito difícil, às vezes, vocês prometerem, vocês chegam assim para mim, Alessandro, e se o aluno não tirar essa nota, não tirar 900 mais na redação? Aí eu vou perguntar para ele assim, eu sempre devolvo para vocês, tá? A culpa é sua ou é a culpa do aluno? Se ele aplicasse a sua metodologia, ele teria o resultado que você está prometendo? Teria? Então você pode prometer. Vocês precisam entender o que acontece com o professor, tá? A gente, isso aqui é muito forte, tá? A gente é cobrado o tempo todo pela falta de não resultado dos alunos.
Se o aluno não tem um resultado, a culpa é da gente. O aluno não estudou, a culpa é do professor, que não motivou o cara a estudar. A culpa é do professor. A culpa é do professor. E quando o aluno tem um resultado, entende? O mérito é do aluno. A gente nunca está bem na fita, né? Então, muitos de vocês acham que pelo fato de um aluno não ter o resultado que você promete, você não pode prometer, que você acha que a promessa é mentirosa. Não, tá? E vou falar isso aqui, vou trazer um exemplo e vou contar uma conversa que eu tive com um cara, um player grande de emagrecimento. Em um desses congressos que a gente teve, conversando com um player grande de emagrecimento, que fatura na casa dos 10 milhões, tá? Ele já faturou, não sei se é por ano, já faturou um total de mais de 10 milhões com o digital. E uma das promessas dele era muito agressiva. Ele fala, te ajuda a perder 10 quilos em 30 dias. Falei, porra, uma promessa muito agressiva, né? Falei, caramba. Aí vou conversar com ele, né? Falei assim, poxa, você não... As pessoas atingem esse resultado? Ele falou, não, a maioria não atinge. E eu falei assim, você não fica desconfortável de prometer isso, não? Então, se as pessoas não atingem? Ele falou, não. Você precisa entender uma coisa, Alessandro, que o resultado tem corresponsabilidade. Tá? Aí ele deu o exemplo do nutricionista. Se você vai lá no nutricionista agora, para emagrecer 10 quilos, vai te passar uma dieta. E daqui a um ano você volta 5 quilos mais gordo. A culpa é do nutricionista? Falando, não. A culpa é sua, que não fez o que o nutricionista passou. Você acha que o nutricionista está se culpando ou falando que a dieta dele não funciona? Funciona. É baseado em ciência. Tem uma metodologia comprovada. Eu não posso me responsabilizar pela não ação do meu aluno. 10% das pessoas aplicam e tem resultado. 90% não tem resultado, não é porque não aplica, é porque não faz. Então não posso deixar de prometer por alguém que não faz. Toda promessa tem corresponsabilidade. Se o aluno não tem um resultado, não é culpa sua, professor. É porque talvez ele não faça. O que você tem que se perguntar é, se o aluno aplicar, fizer o que eu estou orientando, ele vai ter o resultado que eu prometo? Vai? Você pode prometer. O aluno não fez, não teve resultado, por paciência. Aqui no Mind Pro, a gente tem. A nossa promessa no Mind Pro é que te ajuda a faturar 100 mil reais. Tá? Aí 16 pessoas conseguiram bater essa marca. A gente já vendeu mais de 300 mentorias. Alguns vão chegar lá, tá? Alguns estão num caminho. Tá certo? Só que assim, o que a gente percebe? Tem gente que não assiste nem as aulas teóricas. Pô, eu vou me comprometer, pô, o cara não assiste nem as aulas teóricas. Não vem para um plantão de dúvidas, nunca me mandou uma mensagem. Eu vou me comprometer, vou ficar responsável, me sentir responsável pelo não sucesso de um professor. Agora, quem me procura, não. Tem professor que já está já está buscando 7 dígitos. Entende? Já passou dos 100 mil reais. Eu tenho professor que entra no Mind Pro e fala assim, eu vou fazer 100 mil reais e faz em 6 meses. Tem professor que falou que eu vou fazer 100 mil reais em 7 dias e fez, velho. Porque o cara estava comprometido. Consegue entender isso da promessa? Eu vejo que muitos de vocês não conseguem fazer uma promessa atrativa, porque você fica, será que todo mundo vai conseguir? Então se pergunta assim, ó, todo mundo que fizer vai ter o resultado? Se tiver, pode prometer. Foi isso aqui que mudou meu jogo, tá? Aí eu comecei a prometer, te ajuda a tirar 900 mais na redação do Enem, mesmo que você não saiba nada sobre o tema. Se o cara seguisse a promessa, a nossa metodologia, ele ia ter esse resultado? Ia. Era tão forte que eu falava o seguinte, ó, se você pegar uma redação estilo Enem, que não conseguia tirar 900 mais quilômetros, eu devolvo o seu dinheiro e te dou mais R$ 1.000. Tem 5 anos do projeto, nunca devolvi nenhuma mentoria, não paguei R$ 1.000. Porque funciona. Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? Isso aqui é muito importante, tá? Aí vem aqui assim, ó, os professores, eles vendiam ideias. Eles não ensinavam, eles vendiam ideias, eles educavam. Sabe, ele puxava a orelha, ele falava o perigo de continuar naquele lugar, tá? Ele tinha produtos atrativos. O que é produtos atrativos? Ele não vendia o que ele queria. Muitos de vocês querem vender o que vocês querem. Eles olhavam para a audiência dele, viam qual era o problema da audiência dele e vendiam o que os alunos queriam. Vocês querem vender o que vocês acham importante para vocês, o que vocês gostam de estudar. Não é assim que funciona o mercado. Tá? Então eu vou focar, isso aqui foi o que eu percebi e é o que eu vou trazer aqui para vocês nesse caminho. Mas já deu para dar um startzinho aqui para você, poxa, caramba, quem já está na jornada já deve ter identificado algumas coisas que está se atrapalhando. Entende? Alguns erros, tá? Então, bora lá. A Aline vai ser quase a nossa mentoranda. Esperando você, viu, Aline?
A Aline ainda vai ser minha parceira, você vai ver. Ó, o Thiago falou, verdade, professor, é como querer culpar a academia se você mesmo se tem uma constância e frequência. Mas na sala de aula presencial, tudo tem que desabar nos professores. Pois é, cara. A responsabilidade pelo resultado é do aluno, o professor é o do mediador. Eu costumo falar que, que o resultado, sabe, José, tem corresponsabilidade, né? Eu preciso entregar o conhecimento, o aluno precisa se comprometer. Se o aluno se comprometer, né, a gente entregar o conhecimento, o resultado vai surgir. Então, eu prefiro dividir a responsabilidade, tá? Então, bora lá. A Aline falou que a Tatiana falou perfeita colocação, faz muito sentido. Que bom, Tati, que ajudou. A Aline falou que mês que vem tá com a gente. Mês que vem é a semana que vem, viu, mulher? Bora pra cima. Então, bora lá, ó. Esse aqui, ó, nessa conversa, a gente nascia aqui, ó, o que eu chamo de método espiral, tá? Vocês vão entender aqui agora que é o passo a passo, tá certo? É o momento do print. A Marta perdeu a aula de ontem. Você pode assistir depois, Marta, no YouTube, tá bom? Eu vou mudar o link, tá? Então surgiu a gente aqui o método espiral. Bora entender esse método, como é que ele surgiu? Só para vocês entenderem, tá? Quando eu comecei, assim, a fazer cursos, né, comprar cursos, eu comecei a perceber que estava todo mundo vendendo funil de venda. Lançamento, venda no perpétuo, lançamento meteórico, sessão estratégica, era tudo, tá? Funil de venda. E o funil de venda não é para vender. O funil de venda é para escalar. Porque, como eu falei para vocês, isso aqui é empreendedor, tentando transformar empreendedor em professor, para escalar o negócio dele. E o empreendedor já sabe vender. Aí qual foi a minha sacada? Falei, poxa, não dá para pegar um professor que está uma vida inteira só ensinando, gerando conhecimento, para fazer esse cara aprender copyright, aprender editar vídeo, aprender tráfego pago, aprender. Não dá. A pessoa vai travar, vai bloquear. É muita novidade. Você vai precisar, tá, gente? Não tem jeito para você escalar. Mas aí vem aqui, ó, do ensino espiral mesmo, a gente começa com algo mais simples, tá? E vai encorpando até chegar no resultado que a gente quer. Vai subindo aqui, ó, degrau por degrau, tá? Então, bora entender como é esse passo a passo. Eu já tenho no Mind Pro, já são mais de 300 professores, tá? Na agência que a gente trabalhou, são mais de 20 professores, tá? A gente trabalhou com 20 professores. O que a gente percebeu? A gente percebeu que a maioria dos professores são péssimos vendedores. Péssimos vendedores. Então, o que a gente tem de fazer primeiro com vocês, tá? Não é que é ruim. Eu só preciso dar um passo para vocês, porque o professor, no presencial, nunca precisou vender. Pessoa nunca precisou fechar uma matrícula. Até quando quem dá aula particular, tremia na hora quando o cara perguntou quanto é sua aula particular, o cara tremia. Não sabia negociar. A pessoa nunca aprendeu. Então é normal, né? Eu brinco na sala de aula, no presencial, a sala enche quando o sinal toca. O sinal tocou, você mexeu, né? Mas no digital não vai ser assim. Então, como é que eu faço as vendas? Eu preciso dar o primeiro passo aqui, ó. Ensinar, fazer vocês aprenderem a vender primeiro. Então, anota esse passo a passo para vocês entenderem. Ó, a primeira coisa que todos vocês estão aqui, que querem ter resultado digital, precisam pesquisar. Eu diria que 60% do seu resultado depende disso. É você identificar um problema que as pessoas pagariam para um problema que as pessoas pagariam para para resolver, ou o resultado que as pessoas pagariam para ter. Eu costumo falar assim, ó, aquele problema que grita. Entende? O cara pode, gente, às vezes, ó, tô nem aí em matemática, eu vou ficar empurrando com a barriga, né? Vou ficar empurrando com a barriga, não quero saber de matemática, não. O colégio me passa no conselho. Beleza, ele vai empurrando, mas chega uma hora assim, pô, para eu passar no concurso público, não tem jeito, vou ter que aprender matemática. Virou um problema que grita. Ou eu aprendo matemática, eu não vou ter a estabilidade que eu quero, passar no concurso público que eu quero. Entende? Aí esse cara paga para acertar mais de 30% da prova de matemática. Mas aí que dói no coração de vocês. Eles não querem aprender matemática, eles querem comer mais rápido. Ele quer alguém que lê o edital, que diga o que é que mais cai, que diga por que ele está travado. Entende? E isso alguns professores não conseguem entender. Porque a gente foi treinado a quê? Gerar conhecimento, gerar aprendizado. A gente quer transformar nossos alunos em matemáticos e físicos. Mas não é essa a ideia. Vocês precisam entender que o conhecimento de vocês é uma ponte ou um destino. Tá? Como assim? Alguns conhecimentos vai ser o destino mesmo.
Por exemplo, tocar violão. A maioria das pessoas querem tocar violão mesmo, né? Não quer tocar violão para tocar numa banda. É o destino dele. Às vezes, sei lá, falar inglês. Ele quer aprender realmente a falar inglês, tá? Culinária. Tá? Às vezes ele quer aprender culinária de verdade. Eu não quero aprender culinária para, sei lá, montar um negócio. Consegue entender? Aí é o destino. Mas a maioria de vocês, infelizmente, o conhecimento é só uma ponte para algo. Eu quero aprender matemática para passar em. Eu quero aprender física para passar em. Às vezes, até o inglês, eu quero aprender inglês para ter e trabalhar fora. Eu quero aprender violão para. Às vezes é uma ponte do destino. Então, vocês vão precisar aqui, com muita humildade, se perguntar: o meu conhecimento é uma ponte ou é um destino? Se for uma ponte, você precisa saber qual é o destino, o que, é que ele realmente quer. Então, se o aluno quer acertar mais de 80% da prova de matemática, estudando metade da matéria, é o que ele quer, é o destino dele. O seu curso vai ser só uma ponte para isso. Eu não vou vender a ponte, eu vou vender o que ele quer, entende? E entregar o que ele precisa para ter o resultado que ele quer. Isso é muito importante, tá? Todo mentorando nosso, todo professor que tem aqui, eu faço questão de olhar e revisar essa promessa, porque se a gente, se você ficar focando no que as pessoas precisam, não vai vender. Entende? Não vai vender. É um passo muito importante, tá? Eu falei aqui da redação para o Enem que a gente passou 1 ano e meio sem vender e só mudando a promessa a gente começou a vender, tá? Bora lá. Alessandro, eu entendi, vou pesquisar aqui e depois que eu identifico esse problema que grita ou esse resultado realmente desejado, tá? Qual é o próximo passo? Aí o próximo passo, gente, é fazer conteúdo para quem precisa de você. Isso é segmentar, tá? Eu não faço conteúdo para qualquer pessoa. Se o objetivo é vender e o seu produto é a solução de um problema, você precisa atrair quem tem aquele problema. Então, bora lá. Vou trabalhar aqui com redação para o Enem, tá? Nosso primeiro nicho lá. O que a gente começou a perceber? Poxa, eu não fazia, a gente fazia conteúdo para quem gostava de redação. Só queria melhorar um pouquinho a nota, professores e tal. Essa galera não comprava. Aí a gente começou agora, bora pensar então diferente. Não fazer conteúdo mais para quem gosta. Eu vou fazer conteúdo para quem precisava. Aí eu comecei a direcionar meu conteúdo para aquele aluno que levava muito tempo para começar uma redação. Né? Para aquele cara que levava mais 3 horas para escrever um texto. Tinha aluna nossa, tem depoimento de aluna nossa, que ela falava assim, poxa, meninas, a gente não, eu não, até para escrever um parabéns para você, eu tinha dificuldade. Né? Até para escrever um parabéns para você, eu tinha dificuldade e tirei 940 com você. Entende? E comecei a direcionar meu conteúdo para quem foi mal no ano anterior. Pois teve aluno esse ano, tá? Que tinha tirado 0 no ano passado e agora tirou 900 mais. Então eu comecei a direcionar meu conteúdo para quem precisava da gente e não para quem gostava. Consegue perceber a diferença disso? Aquele aluno que mesmo com o Google aberto, ele não tirava 900 mais. Aí quando ele direcionou para as pessoas que tinham um problema, porra, o que acontecia? Era muito mais fácil vender a minha solução. E o que eu fazia aqui, ó? Eu comecei a investir em tráfego pago. Isso aqui, gente, você pode usar o Turbinar do Instagram. É o único que você consegue fazer pelo Turbinar do Instagram, tá? É esse aqui, para atrair pessoas para o seu Instagram. É o único. Não faça para vender. Não funciona, tá? Alessandro, por que não funciona quando eu coloco aqui para vender direto para minha página de vendas? Tá? Por que não funciona? Gente, as pessoas não compram de quem elas não confiam. A venda é um processo. Eu preciso confiar primeiro em você. Eu preciso confiar depois no seu método. Eu preciso confiar em mim, que eu sou capaz de aplicar essa metodologia e ter resultado. Só depois que eu gero essas confianças que eu compro de você. Você acha que só por causa de um panfleto na internet vai comprar de você? Quem é de grande cidade já vai entender o que eu estou falando aqui agora. Você já foi no centro aí de uma grande cidade, entregaram para você aqui, ó, sei lá, oftalmologista, dentista, aquele panfletozinho. Cara, mesmo que você esteja com dor de dente, às vezes você não vai, velho. Por quê? Pô, será que você confia nesse cara? Você sabe qual o problema que pode te dar se der errado um dentista? Minha mãe quase morre por causa de dente. Entende? Então você não vai. Precisa gerar essas confianças. Aí que entra a comunicação. Se você começar a fazer conteúdo para atrair quem precisa de você, não quer dizer que ela vai comprar. Entende? Então eu vou atrair quem precisa de mim, mas para ela tomar a decisão, eu preciso educar ela. Aí entra a comunicação. Vocês estão lá só ensinando? Para de ensinar, gente. Não é ideia de não ensinar, não.
A ideia é mudar o nível de consciência dessa galera. Como é que ela pensa, tá? Como é que você faz agora ela pensar de um jeito, né, que possa entender o problema que ela está vivendo? Então, comunicação, no fundo, a comunicação persuasiva é a comunicação que vai gerar confiança em você. Vai mostrar que você entende os problemas na sua audiência e sabe como resolver. Entende? Vai gerar desejo. Quando eu começo a desejar os seus materiais, o seu acompanhamento, as suas aulas, né, a venda está acontecendo, mas não está concretizada ainda. Porque você vai colocar um valor no seu produto. E como você coloca um valor no seu produto, infelizmente nem todo mundo vai poder pagar por aquele valor. E tudo bem, faz parte, entende? Mas eu preciso agora, ó, pensar no vender, na oferta. Qual foi a sacada aqui que eu trago para vocês, tá? A maioria dos professores são péssimos vendedores de cursos, mas são excelentes vendedores de ideias. Eu fui conversar com um professor, conversando com um professor, eu estava lá conversando com ele me indicou um livro, A Ciência de Ficar Rico. Porra, falou tão bem do livro, os benefícios que mudou na vida dele, a maneira dele pensar. Eu falei, porra, que livro bacana. Eu falei, comprei. Ele me vendeu a ideia do livro. Quantos de vocês aqui já fizeram alunos fazer o curso de vocês, viajarem, comprar livro, fazerem cursos? Quantos vendendo ideias? Percebe? Então, o professor é um excelente vendedor de ideias. Então, gente, para vender, pare de ficar empurrando o curso de vocês. Matrículas abertas, inscreva-se, né? Últimas vagas, vende ideia. Sabe como você pode vender sem estar vendendo? Ó, bora vender ideias aqui, ó. Por que é importante escrever uma redação em menos de 40 minutos? Ou vai sobrar mais tempo para as questões objetivas? E você vai aumentar sua média no total. Opa! Quem é que me ensina a escrever uma redação em menos de 40 minutos? É meu curso. Eu vendi a ideia que era importante ter aquele resultado. Aí, quando eu comprava a ideia, quem entregava no curso. Estudar a redação por temas é a pior maneira de estudar a redação, porque existem infinitos temas. É bom você estudar por argumentação, argumentos versáteis. Porque aí pode cair qualquer tema, você vai saber como argumentar. Opa, quem é que entrega isso? Era o meu curso. Eu só estava vendendo ideias. É importante chegar com a redação quase pronta e pré-corrigida, para você perder menos tempo, né, para escrever, e menos ponto. Por quem que entregava isso? Adivinha? O meu curso. Então, no fundo, eu parei de vender, comecei só a vender ideias. Consegue perceber? Então, todos vocês aqui, né, tem que começar a pensar assim, ó, qual é o problema que o meu produto resolve? Qual o resultado que ele gera? Vende o benefício e a vantagem disso. Mostra como é que vai ser a vida desse aluno com o resultado que você consegue gerar. Consegue entender? Pô, a gente tem que alertar qual é o perigo de não ter o seu conhecimento. Pô, quer fazer mais um ano de Enem por causa de redação, pô? Eu preciso, às vezes, trazer o perigo. Trazer porque é uma oportunidade. Você sabia que se você tira 900 mais em matemática ou em redação, você pode ir mal em 3 disciplinas lá no Enem? O pessoal de natureza fica retado comigo. Você pode ir mal em 3 disciplinas? Se você tirar 960, se você tirar 440, você fica com 1.700 ainda. E pode passar na maioria dos cursos, né? Na federal. Eu estou vendendo ideias, entende? Aí vem o professor de física, aí já que eu falei de um, falar do outro, para contrabalancear. Aí vem o professor de física, tá todo mundo que faz redação já tira 900 mais. Se você quiser se destacar, você vai precisar ir em física, todo mundo abrindo mão. Então, quem for bem em física, vai ter o diferencial. O que eu estou fazendo, gente? Vendendo ideias. Percebe? E todo professor é um bom vendedor de ideia. Então, você precisa fazer o quê para vender ideias, tá? E o produto de vocês, eles precisam resolver um problema que a sua audiência tem. Tá certo? Então, se você aprende aqui, ó, definir um problema, tá? Aprendeu a atrair as pessoas que têm esse problema, aprendeu a gerar o desejo na sua solução, transformar, tá certo? Esse desejo em vendas e entregou uma solução, um produto que resolve esse problema, cara, você começa a vender. Você começa a vender. E aí você começa a ter métrica. Aí você tem lá assim, ó, para eu vender um produto, eu preciso investir aqui, mais ou menos, para eu vender um produto de R$ 1.000, eu preciso investir R$ 150. Então, para fazer R$ 5.000 no mês, ó, eu preciso vender 5. Ó, eu preciso, então, investir
7.500, não, R$ 750. Entende? Você começa a ter métrica. Vender métrica. Olha, Alessandro, aqui, ó. Para fazer vender um produto de R$ 1.000, eu investi 100. Então, quer dizer que para vender 5, você tem que investir mais ou menos 500. Aí você começa aqui a montar seu funil de vendas, para ter previsibilidade. E com o funil de vendas rodando, você já faz mais de R$ 5.000 por mês. Até mais de 10, cara. Na verdade é essa. Eu quis colocar um valor que vocês não achassem tão absurdo. Porque como tem muita gente começando digital, a gente acha que é absurdo, né? Mas aqui, a gente fala muito de faturamento, não é porque a gente é, porra, ganancioso, não é nada do tipo. A gente é ambicioso, espero que vocês sejam ambiciosos. Mas o faturamento diz muito sobre o seu conhecimento digital, né? Então, um professor que fatura 100 mil por mês tem um nível de conhecimento sobre marketing digital muito maior do que um cara que está fazendo R$ 5.000. Então, não é porque a gente está falando só de dinheiro, é porque mede mesmo o nível de conhecimento, tá? Fez sentido para vocês? Aí, beleza, aqui, ó. Então, com o funil de vendas já rodando e um produto validado, o que é um produto validado, tá? Um produto validado é aquele produto que gera o resultado que você promete, tá bom? Alessandro, eu não tenho um produto aqui agora, o que é que eu faço? Vende uma emenda e um cronograma. Tem colégios, tá? Minha filha, ela ia se mudar, acabou nem se mudando, né? Ela ia se mudar de cidade, ia morar na mesma cidade que a gente está morando, acabou não vindo. E eu comecei a procurar colégio para ela, tá certo? E tinha colégios que vendiam ementa e cronograma. Às vezes tinha nem professor matriculado, nem professor contratado. Então eu posso, gente, vocês estão começando agora, pensa no curso, na mentoria, no curso, constrói uma ementa, ó, eu vou entregar tal conteúdo em tal semana, tá? E começa a vender essa ementa e esse cronograma. O que você vai entregar, quando vai entregar e como vai entregar. E já começa a vender. Isso é tão normal no digital que você pode cadastrar esse cronograma e já está lá na plataforma da Hotmart, não precisa ter aulas, não. Vocês acham, na cabeça inocente de vocês, que o produto está pronto quando você grava? Não. Vocês vão perceber, quem está no digital vai saber assim, ó, o produto ele não tem fim, ele acaba tendo início, meio e meio. Porque os alunos estão o tempo todo chegando com novas demandas, novas dificuldades, você precisa estar atento a isso. Você vai sempre atualizando, tá? Então, o produto ele fica pronto, validado, quando o aluno assiste, tem um resultado. Se você está disposto a gravar tudo, sem ninguém, vende pelo menos um. Vende um só. Dá para aula para um, vai gravando para ele assistindo, para você saber se funciona. Cansei de ver professores investir, gastar grana, pô, para gravar curso, fazer profissional e não fazer uma venda. Porque não achou o interesse real do que as pessoas queriam, tá? E, gente, o produto precisa resolver o problema da sua audiência. Isso aqui é bem importante. Não adianta, às vezes eu chego assim, ó, alunos, vou conversar com professores, não que o meu curso tem 120 horas de aula falando sobre física. E ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Os alunos querem um caminho mais rápido, mais direto. Ele está cansado, ele não quer ficar preso num ciclo de estudo. Não existe só física na vida desse aluno. Entende? Ele quer saber o que cai, o que ele precisa estudar, como é que cai na prova. É isso que ele quer. Como revisar. E você quer aprender esse aluno num ciclo infinito de estudo, pô? Consegue perceber? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tá? Um tempo atrás, eu nunca me preocupei, sabe, com cozinhar. Nunca me preocupei. Porque minha mãe, sempre cozinha. Minha mãe é aquela mãe porra, que pode, se puder, faz tudo pelo filho, né? Minha mãe fazia tudo. Eu não cozinhava, fazia nada. E até ruim para mim, né? Era ruim para mim. Não dava independência. Mas eu nunca me preocupei em cozinhar por causa disso. Então eu passava curso de culinária, não me interessava, gente. Só que aí eu fui estudar fora. Fui morar sozinho. A partir daí, eu falei, porra, passava um curso assim, ó, como fazer o almoço do mês inteiro em apenas 2 horas. Eu quero, velho, porque agora ficou importante para mim. Agora resolve o meu problema. Eu não queria ir para a cozinha, mas eu precisava almoçar, era caro. Então aquele produto resolvia meu problema, percebe? Não era só um curso de culinária, era um curso que me ensinava a fazer as marmitinhas por mês inteiro em 2 horas. Então essa percepção aqui é muito importante vocês terem, tá? E vem aqui, Alessandro, para fazer 5K por semana ou mais, tá certo? Para vocês escalarem, eu vou trazer aqui 3 pontos que é muito importante, tá? Primeiro aqui, ó, a gente começa a empilhar a estratégia de vendas, tá? Depois que você aprendeu a vender, agora qual é o objetivo? É escalar, tá? Imagina o seguinte, assim, ó, você conversou com 10 pessoas. Você fez uma aula com 10 pessoas, né? E 3 comprou. Pô, legal.
Começou a vender. Se você faz uma aula agora para 100, para 1.000, você vai vender 30, vai vender 300. Isso é escalar. Entende? Isso é escalar. É aumentar o número de pessoas assistindo lá. Mas se você não sabe vender, né, falou para 10, ninguém comprou, mas 0 vezes 1.000.000 é 0. Você tem que aprender a vender primeiro. Tá bom? Aí vem aqui, ó, para agora fazer 5K por semana. Qual o diferencial, gente? Aí você vai ter que colocar, empilhar a estratégia de vendas, tá? Você vai perceber que alguma, sei lá, um funil de vendas vai te fazer gerar resultado a R$ 200, né? Por exemplo, você vai vender um curso de R$ 1.000 a R$ 250, tá? O outro te faz vender o mesmo curso a R$ 100. Mas os dois estão te dando lucro. Então, você vai empilhando essa estratégia de vendas, vai botar para rodar aí, para te ajudar a vender mais. Tá? Isso que é empilhar a estratégia de vendas. Tá? Então, conhecimento técnico mesmo sobre aqui é um pouco tal, tá? Aí vem aqui agora depois, ó, posicionamento. Isso aqui é muito importante, tá? Plantas não se destacam no digital, vocês vão ter de se posicionar. A gente só fez R$ 100.000 em 30 dias, na verdade 7 dias, lá passou das meninas, na redação para o Enem, quando elas começaram a se posicionar. E quando eu falo assim, ó, se posicionar, não é falar se você é a favor ou contra a legalização da maconha, a favor ou contra o aborto, a favor ou contra o casamento gay. Não é esse tipo de polêmica, não, gente. É polêmica no seu nicho. Então tinha lá, por exemplo, as meninas se posicionavam muito, tá? Quando eu falo das meninas, é porque elas eram as experts, eu era o coprodutor, elas estão para o Enem, tá? Ela falava assim, ó, como é que elas falavam? O Enem tá cagando para sua criatividade. O Enem quer saber sua criticidade. Não existe competências como avaliar, tá, a sua criatividade. Como se diz? O que elas falam assim? Modelos semi-prontos. Tá? É uma estratégia que até advogados usam. Por que você não vai usar na redação do Enem? O Enem não te avalia, te quantifica. É um exame, é para se posicionar. Se posicionar, entendeu? Ah, estudar por redação, estudar por tema é a pior maneira de dar redação. Tinha professor que não concordava e tudo bem. Paciência. Mas quando elas começaram a se posicionar, elas começaram a formar sua comunidade. E quando você começa a formar sua comunidade, você começa a influenciar a sua comunidade. Você vende mais fácil. Você se destaca da manada. Então, eu preciso que vocês tragam seu posicionamento, seus valores para o digital, tá? Eu preciso também, gente, que vocês estudem mais sobre venda e negociação. Quanto melhor vendedores de ideias vocês forem, quanto melhor você negociar, mais você vai vender, menos você vai investir. É isso aqui que você vai fazer vocês escalar, tá? Vender é uma habilidade. Alessandro não é um bom vendedor. Eu vendo ideias. Então, foca em vender ideias. Entende? Eu sei assim, ó. Se vocês conseguirem entender o seguinte, ó. Vê se vocês entendem o seguinte. Vocês têm aí um remédio que pode salvar a vida de pessoas. Tem gente aqui que não passou no concurso público ainda porque você está se omitindo. Tem gente aqui que ainda não passou em medicina porque você está se omitindo. Então, você tem uma pílula, você tem um remédio que ajuda as pessoas e você não está oferecendo esse remédio. Vender é isso. Quando eu ofereço um produto meu, algo meu, eu acredito, eu sei que eu estou ajudando a pessoa. Percebe? Você precisa ter a mesma sensação. Você não pode ter vergonha de oferecer algo que vai ajudar as pessoas, não. E você não pode se omitir em relação a isso também. Entende? Então aqui você começa o quê, gente? Ó, a escalar. É isso aqui que vai fazer você crescer, vender mais, escalar. Deu para entender o caminho? Deu para entender? É esse caminho que a gente vai buscar. Tá? Aí, bora lá, gente, ó. A gente está finalizando, eu vou abrir, deve estar assim, eu acredito que espero também de coração, que tenha um monte de dúvida aí para vocês perguntarem, tá? Eu vou responder todos vocês aqui agora, tá? Mas fez sentido, tá bom? Pra vocês entenderem esse caminho, não é mágica, mas é conhecimento, ó, um degrauzinho, para achar que vai chegar aqui no digital já fazendo R$ 100.000, não é assim, pô. Ó, como eu tô falando assim, ó, aprender a vender, fazer R$ 5.000 por mês, por semana, daqui a pouco, ó, vai crescendo. O limite quem coloca é vocês. E espero de coração que vocês coloquem o limite bem alto, tá bom? Então, hoje, gente, ó, só para finalizar a aula de hoje, tá? No primeiro dia, eu trouxe um modelo de negócio, tá certo? Para a gente sair da corrida dos ratos. Os 5 erros que você deve estar cometendo, que está te travando, suas correntes invisíveis. Hoje, eu trouxe os pilares, tá? Eu falei o que você precisa saber, tanto para tomar coragem, prometimento e conhecimento, para aplicar, né, e transformar seu conhecimento
em dinheiro no digital. Eu realmente acredito, quando eu falo assim nessa aula, cara, vocês podem ter feito um dos maiores players do mercado aí. Eu sei que, pô, não entregou o que eu entreguei nessa aula gratuita, que não virou essas chavezinhas que viraram, tá? A gente tem clareza disso aqui, porque eu já fiz esse curso também, tá? Aí o que acontece? Poxa, talvez faltou agora um exemplo prático. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Na próxima aula. Na próxima aula, eu vou pegar esse caminho aqui, pegar esse primeiro passo aqui, ó, pegar um projeto que a gente implementou e fez mais de 20 mil reais em 30 dias. Para vocês verem como é que funciona, tá bom? Aí, finalizar a aula. Muitos de vocês têm perguntado sobre o nosso curso. A gente vai abrir um curso para vocês, tá? Eu percebo que eu estou evitando falar do curso, porque eu vou deixar para falar no último dia da amanhã, depois do finalzinho eu falo para quem quiser. Eu faço isso porque, como eu vendi para vocês, trouxe um mini curso gratuito, e tem gente que faz um mini curso gratuito, só quer empurrar, vender, vender, vender. Eu não. Eu vou ensinar para entregar o que eu prometi, e quem quiser me ajuda para acelerar esse resultado, eu falo aqui do curso, tá? Então, quem está perguntando, a gente tem recebido muitas mensagens no, no privado, e eu fico grato por isso, tá? Eu fico grato porque é um reconhecimento do que a gente está entregando aqui para vocês. Mas amanhã eu prometo que depois eu termino a aula, falo com quem quiser ficar, beleza? Inclusive, a gente vai estar fazendo uma condição, gente, bem especial, uma condição que a gente nunca fez antes, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, o Flávio tá aí, Flávio, coloca aí o link, eu vou criar um grupo, até para não atrapalhar lá no WhatsApp, eu vou criar um grupo só para quem está pensando, tá? Ou quer saber mais sobre esse produto lá na frente. Então entra. Se você tem vontade, quer saber mais sobre esse produto lá na frente, quando eu conversar, falar, quando terminar o evento, entra nesse grupo, tá? Para não atrapalhar com o evento, para você não se sentir enganado. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer? Tirar dúvidas. Bora tirar dúvidas? É o momento de vocês, tá? Deixa eu deixar aqui esse momento print. Gente que estiver assistindo, quiser tirar um print, quiser marcar a gente, pode marcar, viu? Eu gosto, compartilho todos vocês. Então, bora lá. Ó. O microfone já está ativado. Quem tiver dúvida, quiser perguntar qualquer coisa agora, é contigo, com vocês, tá? É um prazer responder vocês. E a aula foi boa a aula de hoje? Gostaram? Deixa eu ver aqui. O Edson, você chegou na hora certa na minha vida. Obrigado, professor. Quero muito aprender. Pô, Edson, que legal, cara. Mensagem boa, viu, meu velho? Obrigado mesmo. Rafael Max, se não tem produto nem audiência, começa pelo que gosta. Por exemplo, matemática pode ser direcionada para vestibular, concurso público. Reforço escolar, prova dissertativa de vestibular, materiais para outros professores, matemática para ensino superior. Certeza que tem mais coisa. Qual o melhor jeito de escolher o começo, tá? Ó, Rafa, eu vou falar para vocês aqui, no digital, o que faz a gente vender é resultado. O que mais você tiver resultado no presencial, que as pessoas já querem, traz para o digital. Não é porque você está começando agora no digital que você vai esquecer toda a sua história do presencial, entende? Então, se você já tem resultado no presencial, traz esse resultado, se é com vestibular, se é com concurso público, tá? Tem também assim, eu sempre pergunto assim, ó, vocês querem ser vistos no digital como? Querem ser vistos como referência em quê? Porque você pode até ter resultado, mas você tem assim, poxa, Alessandro, eu quero ser referência em, sei lá, quando o assunto for a prova da FUVEST, matemática para a FUVEST. Beleza, a gente constrói essa autoridade aqui também. Então, você tem algum desejo nesse sentido para a gente construir. Mas o digital é muito resultado. Então, eu faria pensaria qual resultado você ia ter no presencial para trazer para o digital. Tá? É mais fácil vender quem tem resultado, tá bom? Eu sempre busco o resultado. Tanto é, uma das coisas que quando eu começo meu projeto no digital, cara, a gente fez um valor bem barato, uma mentoria bem barata, assim, para a mentoria, porque eu não estava preocupado eu queria só gerar comprometimento para a galera que entrava, para gerar resultado. Tanto é que em 6 meses a gente fez alunos faturarem mais de 100 mil reais. Por quê? Porque quanto mais vocês ganham dinheiro, mais eu ganho dinheiro. Entende? Quanto mais alunos seu vai bem, sei lá, passa em concurso público de matemática, mais dinheiro você ganha. Entende? Então é muito sobre resultado. E tem uma coisa, gente, ó, mentiras não se sustentam no digital. Tá? Então não vende uma mentira. Você não vai sustentar. Pode até ganhar dinheiro no início, mas não vai sustentar. Tá? Então bacana. A Cintia falou que ela foi muito boa, obrigado, Cintia. Tiago Veneza, muito boa aula, que bom, cara. Tatiane Pessoa, muito boa, obrigada, valeu, gente. Aline, você acha que para escalar precisa de novos produtos ou dá para ir com o que já tem? Tá? Para escalar, assim, ó, é importante, tá, Aline, você ir construir novos produtos.
Para você ganhar dinheiro no digital, você tem que colocar energia em quatro coisas. Quatro coisas, tá? Primeiro, criar conteúdo, criar relacionamento, continuar estudando a sua área de atuação e criar produtos, tá? Mas não é para você, estou começando agora, vou criar já 3 produtos, não. Começa a vender um, como ele estiver redondinho assim, precisa um pouco de solução, vende outro. Como é que eu gosto de fazer, tá? Eu começo pela mentoria, tá certo? Aí as aulas gravadas da mentoria já viram um curso, e às vezes o módulo de cada curso pode virar um produto de entrada. Aí eu montei uma esteira de produto. Eu prefiro fazer assim, é mais fácil para quem está começando. Pegou a ideia? Faz a mentoria com acompanhamento, com a aula. Quem fez aí a mentoria vai surgir as aulas gravadas. As aulas gravadas é um curso, sem o seu acompanhamento. E cada módulo pode se transformar, cada entregável lá pode se transformar em um produto de entrada. Aí você criou sua esteira de produto, tá? O Edson, sou professor de matemática, eu gosto muito dessa ideia de digital. 15 anos de experiência em sala de aula, mas não sei como iniciar no digital. Cara, aqui, ó, Edson, primeiro aqui, ó. Definir o problema que você quer resolver. Tudo parte disso aqui, tá? Você quer ajudar o pessoal do Enem, quer ajudar o pessoal de, sei lá, concurso público, quer ajudar quem? Define isso daqui. A partir do momento que você define o pessoal que você quer ajudar, você começa a criar conteúdo para atrair quem você quer ajudar, tá? Você começa a desenvolver uma comunicação para mostrar que a melhor maneira de ter o resultado que eles querem é com você, com o seu método, com o seu produto, tá? Você vai vender suas ideias e vai entregar seu produto, assim começa a funcionar. Você começa a vender, depois foca no escalar, tá bom? Esse é o caminho para você ir começando. Como chegar na promessa definindo melhor o cliente, tá? Pessoal, promessa é muito entender o cliente. Como eu falo para vocês assim, ó, vende digital não é quem sabe mais, é quem conhece mais. Então, você precisa estudar a sua audiência. O que é que eles querem realmente? Tá? Quando eu fui estudar o pessoal de redação, ó para vocês entenderem aqui a diferença, tá, Aline? Quando eu fui fazer redação para o Enem, o que a gente queria ensinar? Várias estruturas de redações, dissertativa, argumentativa, vários tipos de introdução, vários tipos de desenvolvimento, tá? Estudar vários temas, com vários repertórios para cada tema. Mas eles não queriam nada disso. O que é que eles queriam, na verdade? Tá? Eles queriam tirar 900 mais na redação do Enem, mesmo que não soubesse nada sobre o tema. Escrever a redação em menos tempo, tá? Chegar com a redação quase pronta e pré-corrida para perder muito menos pontos, tá? Ele queria ter argumentos e repertórios estruturais para qualquer tema. Ele não queria precisar ler infinitos livros, assistir infinitos jornais para ter argumentos. Aí, quando eu fui entendendo o que eles queriam, eu consegui criar um produto, tá? É difícil, Alessandro, de fora, por definir a promessa para você. Então, a promessa é muito só compreensão sobre a sua audiência. Entender mesmo, é conversar com eles. E uma coisa muito importante na promessa, tá? Às vezes, o pessoal, eles não se permitem, eles não externam um real desejo deles. Isso que é complicado. Quando eu comecei marketing digital aqui, por exemplo, para vocês, eu perguntei para os professores o que é que vocês queriam. Você falou assim, Alessandro, o que vocês falavam para mim? Alessandro, eu quero compartilhar mais conhecimento. Eu quero ajudar mais os alunos. Pô, era bonitinho isso, era lindo, mas não era verdade. É porque vocês não conseguiam externar para mim, Alessandro, eu quero ganhar mais dinheiro mesmo, eu quero ser mais reconhecido. Vocês não conseguiam externar isso para mim. Eu tive de tirar de vocês. Quando eu fazia um conteúdo mostrando como você podia ajudar mais alunos, engajamento pequenininho. Quando eu fazia um conteúdo mostrando como você podia ganhar dinheiro, engajamento altão. Eu falei, pô, eles estão mentindo para mim, o interesse maior é em ganhar dinheiro. Entende? Então, às vezes, tá, o aluno não vai se permitir falar a verdade, vai falar assim para você, Alessandro, eu quero aprender matemática para passar no Enem. Aí você quer aprender matemática? Não, perdão. Alessandro, eu quero aprender matemática. Né? Ele fala assim para você, então você acha que o aluno quer aprender matemática. Na verdade, não é. Faz um porquê, novamente. Você quer aprender matemática por quê? Ah, porque eu quero passar em medicina na federal. Aí você entende o verdadeiro porquê do cara, entende? Então, talvez você tenha que perguntar mais o porquê para sua audiência. O que é que você quer? Quero tal coisa. Por quê? Para ver se você consegue descobrir o verdadeiro desejo. Nem sempre eles conseguem falar, tá? Deixa eu ver. Heitor, professor, vejo que a audiência está muito condicionada a um conhecimento rápido e mastigado no modelo TikTok ou Shorts. Como rentabilizar nessa ótica, tá? Ó, esse conteúdo mais rápido é para atrair, tá certo? Ele é para atrair. Aí você vai ter que se adequar um pouquinho, não para você ficar fazendo dança, nada do tipo, tá? É um conteúdo mais rápido que chama de segmentação. O conteúdo de segmentação é um conteúdo mais rápido.
Só que a gente, pô, eu não, pô, vou falar a verdade, eu não vou ficar falando dancinha, eu não sou um cara engraçado, eu não sou um cara do humor, do entretenimento, eu não sou esse cara, entendeu, Heitor? Então, eu aconselho vocês, se vocês estão montando um negócio, investe o mínimo possível para usar o tráfego pago para atrair esses potenciais clientes. Então, se você for investir aqui em tráfego pago, você investe R$ 10, deve chegar aqui a 35 centavos no seguidor. Ou você vai chegar a 10 a 30 alunos todos os dias no seu Instagram. Você vai pagar para o Instagram entregar seu conteúdo. Entende? Então, isso aqui é importante para vocês antes de começar. Tá? Eu não gosto de ficar refém do orgânico. Se você tem essa veia aí, o que é que o digital quer? O que é que o Instagram quer? Quer polêmica, quer fofoca, quer engajamento, quer entretenimento. Tá? Se você tem esse viés, pô, ótimo. Você vai crescer muito mais rápido. Mas se você não tem, é um negócio, eu vou investir aqui no meu marketing para atrair as pessoas que possam comprar de mim. Entendeu? É isso que eu oriento, inclusive, tá? Geralmente eu não falei valores, até é importante falar valores. Geralmente, com R$ 300 investido, você faz de 3 a 5 vendas, não de 3 a 10 vendas, tá? Se por acaso você não vender nada, repete aqui, ó. Por que isso aqui é legal? Porque aqui não gerou seguidor. Se esse cara aqui não comprou de você, ele está te seguindo. Ele vai passar por outro ciclo de venda. Ele pode comprar depois, tá? Então, geralmente, com R$ 300, você faz de 3 a 10 vendas. Aí depois você faz uma venda que você vai reinvestir, pô. Você vai pegar uma parte aqui, sei lá, fiz R$ 3.000. Pega agora, sei lá, R$ 500.000 e investe no próximo para ir fazendo mais, tá? E vai reinvestindo aí o bola de neve. Isso aqui é importante, tá bom? Ó, você fala com pressão de audiência, mas se não tiver audiência para atingir exatamente o que querem, você fala assim, não tem audiência no digital e no presencial. Pode ser os problemas que os alunos do presencial têm é o mesmo dos alunos do digital, tá? É os mesmos problemas. O que é que eles querem? Tá certo? Vai conversar, assim, eu, Alessandro, quando eu for começar um projeto, eu faço muito pesquisa de mercado, viu, Cíntia? O que é pesquisa de mercado? Eu vou olhar os concorrentes. E quando eu estudo os concorrentes, eu olho as páginas de mira dele. Eu já sei para que ele está direcionando, já sei o problema que ele está resolvendo. Cara, isso encurtou minha vida. Eu não preciso ficar construindo tudo do zero. Já tem pessoas vendendo. O que é que eu faço? Eu deixo com o meu jeito. Entende? Então, vai, olha os concorrentes, faz um plano de negócio, faz uma pesquisa de mercado, é importante. Faz uma pesquisa, olha os seus concorrentes que tem aí, vê o que, é que eles já estão vendendo e olha o que você pode fazer melhor, tá? Vai te ajudar. Qual funil de vendas recomenda fazer através do tráfego pago para esse público? Pô, João, ó, o funil de vendas não é algo tão simples assim para ensinar numa aula, tá? Existem vários funil de vendas, mas se você for fazer o Mind Pro Start, a gente vai explicar 12 funil de vendas lá no Mind Pro, tá? Para você que está começando, eu acho o mais simples para você que está começando, tá? Para você fazer venda, é você marcar uma conversa com os interessados. Muitos de vocês, tá? Querem mandar o cara para uma página de vendas, mandar. Pô, não, esquece isso, fazer um lançamento, uma aula como essa. Não faz isso aqui ainda, não. Vocês estão começando. Começa a conversar individualmente com cada pessoa interessada no seu produto. Né? E vai fazendo. A primeira vez que você vai começar, vai ser horrível. Talvez você não venda, mas na segunda já ficar melhor do que a primeira. A terceira já fica melhor do que a segunda, tá? Vai chegar a hora que você vai começar a vender. E a cada 3 pessoas que você vai conversar, uma vai comprar. Se você conversar com 30 pessoas, 10 compra. Se você conversar com uma pessoa por dia, 10 vai comprar. Se o produto é R$ 1.500, você está fazendo R$ 15.000 já, pô. Essa é a maneira mais fácil para você que está começando. Aí você vai gerando aprendizado. Por que eu faço isso? Por que eu consigo fazer isso? Para você aprender a vender. Porque imagine assim, ó. Você é um músico, tá? Tá começando agora a tocar. Eu não posso colocar você para tocar no Maracanã com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas não, 40.000 pessoas, 60.000 pessoas. Não posso. Você vai travar. Então é melhor você tocar no barzinho, primeiro para os amigos, né? Depois no barzinho menor. Tá? Para quê? Para você ir aprendendo a vender e começar a ter resultado. Então, para você que está começando, tá, João? Eu aconselho muito, muito mesmo, coração. Faz uma call com interessados. Aí monta o script de vendas para eles, tá? Quem for fazer uma de Pro Start, a gente vai entregar tudo isso aqui para vocês lá. Mas como o João perguntou, é a melhor maneira para quem está começando. Depois que você estiver vendendo, entendendo bem, aí sim você consegue montar uma aula legal para começar a escalar, tá? Deu para ajudar, João? Meus amores, querem perguntar mais alguma coisa?
Se não tiver mais nenhuma pergunta, gente, eu vou finalizar a aula de hoje. Foi muito legal também, tá? Tenho gostado muito dos encontros com vocês. Amanhã eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu estou na dúvida se eu devo pegar, se eu pego redação, que já tem resultados bem definidos, se eu pego matemática, biologia, eu vou pegar algum projeto para trazer para vocês, tá? Mostrar como é que a gente fez. Eu estou muito inclinado a fazer um de biologia. Um professor nosso que, o Nelson, até mostrei o resultado dele ontem, ele com 2 meses com a gente, ele fez R$ 55 em 30 dias, né? Então, vou mostrar como é que a gente fez isso, como a gente montou isso, tá? Para vocês entenderem a lógica de montar um negócio. Pode ser? Pode ser redação, pode ser várias coisas, mas é porque eu sempre trabalho com redação, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Não importa o que eu fizer, a ideia é sempre a mesma, tá certo? Então tá, meus amores, vou finalizando aqui com vocês. A gente depois coloca, tá? A aula lá no YouTube. Lembrando, tá? Que quem saber mais sobre o ProStart, o link tá aí para vocês entrarem. Edson, quer falar, meu velho? Se quiser falar, pode falar. Se não, vou parar a gravação aqui. A gente sobe essa gravação daqui a pouco no YouTube.